É como se eles estivessem usando recursos que são tecnológicos para conseguir fazer esse contorno das leis que Deus criou. E se os OVNIs não viessem de Júpiter, mas fossem tecnologia criada por anjos caídos presos no planeta Terra? Daniel Lopes conecta ufologia com teologia e física quântica, do entrelaçamento quântico ao efeito do observador, passando por um ex-satanista que diz ter visto naves em rituais de sociedades secretas. E se o universo inteiro for uma simulação, um jogo de Deus que só renderiza quando alguém está olhando? Alienígenas são demônios, a gente teria que pensar um pouquinho o que é alienígena e o que é demônio também, né? Quais são essas definições. Então, hoje, a gente tem, dentro da ufologia, né, que é o estudo dos alienígenas, né? Lembrando que UFO é Unidentified Flying Object, né? Objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado, ele não necessariamente ele veio de Júpiter, né? Objeto voador não identificado, ele pode ser daqui a pouco, um balão meteorológico. Então, UFO, que hoje é UAP, que é Unidentified Aerial Phenomena, né? Fenômeno aéreo não identificado. Então, a ufologia vai separar seres que seriam de outros planetas da nossa dimensão dos seres interdimensionais. Como é que eu poderia dizer que isso tem relação com demônios, né? Como é que isso poderiam ser demônios? A gente tem algumas categorias diferentes de demônios, entre aspas. A gente tem o anjo caído e a gente teria o demônio. Algumas linhas diferem anjos caídos de demônio. Qual seria a diferença? Anjo caído seria aquele anjo que se rebelou contra o programa inicial de Deus e ele, apesar dele ter perdido a sua beleza, né, a sua majestade, ele mantém o seu intelecto, né? Ele fica numa espécie de prisão condicional, como se ele estivesse com uma tornozeleira eletrônica. Ele não pode transitar em certos lugares do universo. Em tese, ele teria ficado preso no planeta Terra. É como se, deixa eu resumir nessa linha de raciocínio que alienígena é demônio. Deus cria os anjos e de repente ele fala assim, olha, fala com os anjos, agora a gente vai criar um outro ser que é o ser humano. E eu vou mostrar para vocês que apesar deles serem menores, eles vão ter uma experiência comigo pela fé sem ter certeza. É tipo um jogo. Deus fala assim, vou criar um jogo e nesse jogo eu vou colocar alguns personagens e esses personagens têm um objetivo para ganhar esse jogo. É perceber que tudo é um jogo e perceber que para ganhar esse jogo ele tem que se trilhar o caminho que eu vou dizer que é o caminho da salvação. Só que aí, alguns anjos, teoricamente, ficaram com ciúmes. Falaram, poxa, mas nós que somos os teus filhos, né? Você vai criar outro ser. Então eu vou atrapalhar esse negócio. Aí, na hora que eles falam vou atrapalhar, eles são expulsos. E quando são expulsos, o que teria acontecido? Eles ficaram presos no mesmo local onde Deus está rodando essa simulação com os seres humanos. Então os anjos caídos estariam aprisionados aqui no planeta Terra ou numa outra dimensão, mas que é equivalente ao planeta Terra. Por isso que algumas linhas chamam a Terra de Prison Planet, né? Planeta de prisão. Verdade, a gente teve até um programa sobre isso. Teve? Pessoal mais dessas gnósticos, né? Seria um planeta prisão da matéria. Aí para você, o objetivo seria se libertar da matéria, né? Até a questão da reencarnação no sentido mais oriental, do Nirvana, né? O cara vai melhorando, né? Vai progredindo, tem um pouco a ver com isso. Então, qual seria a ideia aqui? A ideia é que, enquanto os anjos eles têm uma liberdade total de trânsito, os anjos que continuaram seguindo a Deus, eles podem se deslocar no universo à vontade, na velocidade de pensamento. Os anjos caídos, eles precisam... É a mesma coisa que um presidiário quando ele cava um túnel para sair da prisão. Eles precisariam de alguns subterfúgios nesse sentido. Você está preso dentro desse presídio. Para sair desse presídio, ou você cava um túnel, meu irmão, ou tu dá uma subornada no carcereiro, né? E mesmo assim continua com a tornozeleira eletrônica. Então... Nessa linha de raciocínio, quando a gente olha os OVNIs seriam maneiras que os anjos caídos, que estão com restrição de movimento, conseguiram fazer para transitar no universo. Seriam macetes
ou hacks que eles teriam feito, né? Essa é uma tese desenvolvida muito interessante num livro chamado Space Invaders, que tem a ver com o jogo de videogame, né? Claro. Só que a do Space Invaders é um livro do William Schnoebelen. Daniel distingue anjo caído de demônio. O anjo mantém o intelecto, mas perde trânsito. Fica preso na Terra com tornozeleira eletrônica. OVNIs seriam hacks para contornar restrições de Deus. A tese vem de William Schnoebelen, Space Invaders, ex-satanista, maçom e Illuminati que relata experiências ufológicas em sociedades secretas. O William Schnoebelen é um cara que foi satanista, maçom, né? O cara foi Illuminati, foi de tudo quanto é coisa católico, padre, bispo, né? E esse livro é muito interessante porque ele, segundo ele já teve experiências ufológicas dentro de sociedades secretas, e o entendimento que ele tem é esse, que na verdade aquilo que a gente entende como OVNIs são recursos que esses anjos caídos desenvolveram na sabedoria que eles têm para conseguir transitar para lá e para cá, contornando as restrições impostas por Deus. Quando eu li esse livro, eu falei, cara, faz sentido um pouco isso, porque é como se eles estivessem usando recursos que são tecnológicos para conseguir fazer esse contorno das leis que Deus criou. Aí alguém pode estar ouvindo e falar, cara, isso é muito idiotice, pô, pelo amor de Deus, isso é viagem. Quando você vai para o quântico, e você lembra que no universo quântico, na dimensão quântica, você tem duas partículas que estão conectadas em lugares diferentes do universo. Fantasma, né? Você tem a partícula fantasma, entrelaçamento quântico, né? E a informação, na teoria, viaja mais rápido que a velocidade da luz, o que seria impossível, é instantâneo, né? Instantâneo, Podem estar milhões de quilômetros, milhões de anos-luz, e essa daqui faz uma coisa e a outra reage igual. Ação fantasmagórica, né? Porque é como se duas partículas estivessem conectadas, e o que acontece com uma acontece imediatamente com a outra. Independente do tempo e espaço. Porque se você imaginar, cara, uma distância de anos-luz aconteceu ao mesmo tempo, é porque a informação teria que ter viajado muito rápido. Mas é mais do que isso, porque é instantâneo, né? Então, Daniel conecta a física quântica com teologia. Entrelaçamento quântico mostra partículas reagindo instantaneamente a anos-luz, para além do espaço-tempo. O efeito do observador sugere que o universo só renderiza quando alguém olha, igual jogo que só carrega o cenário quando o jogador está presente. Economia de processamento divino. Então você está para além da ideia de espaço-tempo. Então, assim, sempre que a gente entrar numa conversa e o cara falar, isso é papo de religioso, é furada, é só você lembrar que o quântico é assim. O quântico, as coisas são e não são ao mesmo tempo, é só lembrar do gato de Schrödinger. A gente tem o efeito zeno quântico, que é quando você olha para uma partícula, se você olha muito tempo, ela para. Né? A gente tem aquela ideia de que quando o observador olha, a coisa vem à tona. É como se... Deixa eu dar uma explicação. Colapsa, né? Quando você deixa de olhar, ela colapsa, né, e tal. Então, olha a ideia, cara. Deus teria criado o universo, e para não ficar gastando muita energia do universo, o universo só aparece quando você olha. Parece um pouco um jogo, né? O jogo é renderizado o cenário para quando você tá lá. Cara, não tem por que renderizar o cenário inteiro num jogo aberto, né? Cara, exatamente. De mundo aberto. Cara, né? Se a gente pensa assim que Deus criou um grande jogo, que é um jogo que é tão fiel à realidade que você não consegue distinguir que é um jogo, e ele só renderiza quando tem alguém olhando. E você tem uma economia de energia e de processamento de dados. Sabe que filme vem à cabeça? 13º Andar, né? Você assistiu? Não. Coloca aí, por favor, 13º Andar, o filme, é isso. Entra nisso? Um cara cria uma realidade virtual e ele arranja um jeito de colocar consciência dentro de um personagem dentro desse jogo. E aí ele tem a experiência de conviver com os outros personagens. E os outros personagens, pro jogo ser real, eles têm que acreditar que eles são reais, que eles são humanos. Só que um dos jogos... Veio na época do Matrix. Veio, exatamente, cara. Um pouquinho antes do Matrix. Só que ele com menor orçamento, com nenhum... Low budget e nenhum ator muito famoso. Daniel defende a teoria da simulação. Deus criou um jogo tão real que os personagens não distinguem do real. O filme 13º Andar, 1999, ilustra. Personagem descobre que é uma realidade dentro de outra.
Nick Bostrom, filósofo de Oxford, argumenta que há probabilidade altíssima de estarmos numa simulação. Elon Musk concorda publicamente. E aí um dos personagens dessa realidade consegue fazer o caminho contrário, consegue vir para a realidade do cara que criou e se liga, fala, pô, a gente não é real. Isso. Cara, e aí começa a ter... E aí como que ele fala pros outros? Ele fala assim, pega um carro e dirige essa estrada. Aí tá toda fechada a estrada. Não, continua dirigindo. Tem uma parte que não tá renderizada ainda. Aí ele se liga que ele tá realmente no mundo... não é real, né? É um mundo... Cara, isso me lembra um pouco até o Westworld também. Mas aí sabe o que acontece no final do filme? Vou falar porque o filme é antigo. Pô, eu era Posso falar? Né? Posso falar? É um spoiler? É muito grande? É óbvio que é spoiler. Ah, não sei, cara. Então se você não quer ouvir aí... Tampe os ouvidos agora. Não. Vai daqui 1 minuto que aí já parou. É rápido que eu vou falar. Aí esse cara, criador do jogo... Sei. Ele fica com uma pulga atrás da orelha. E se esse universo também não é criado? Aí ele descobre que ele também é um universo criado e tem um outro jogo. O mundo tá no futuro e tal. E ele também. Aí ele pira, fala, cara, o que a gente tá vivendo também aqui é uma realidade. Cara, uma caixa dentro da outra caixa, dentro da outra caixa. Eu creio que o nosso universo é isso. Não só eu creio, você tem grandes cientistas que têm a teoria da simulação. O Elon Musk tá falando, né? A gente tem 99% de chance de estar numa simulação. Claro, o Nick Bostrom, que é idiota. Cara, mas isso é assustador. Se for pensar. Assustador. Porque a gente não tem consciência, a gente acredita piamente que a gente tá no mundo real. Sim. Mas a gente não sabe qual é o mundo real. A tese central de que OVNIs são recursos tecnológicos criados por anjos caídos para contornar restrições divinas vem do livro Space Invaders de William Schnoebelen, figura controversa com histórico em múltiplas organizações ocultistas. A conexão com a física quântica é o ponto mais sofisticado. O entrelaçamento quântico e o efeito do observador são fenômenos reais e documentados que, para Daniel, validam a possibilidade de realidades além do espaço-tempo. A teoria da simulação de Nick Bostrom, Oxford 2003, é acadêmica e publicada em Philosophical Quarterly. O filme 13º Andar serve como ilustração acessível. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.